Amados irmãos e irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Além das intenções que cada um traz no coração, colocaremos também ao altar do Senhor as intenções para esta Santa Missa. Pela ressurreição de Maxwell Ferreira da Silva, 7º dia de falecimento. Pela ressurreição de Eunice Ferreira de França, João Ferreira de França, João Barrageiro, Maria Teolínia Quaresma Oliva, Rodrigo Rodrigues França, Jonival José da Silva, Jonival Gonçalves da Silva, Filomena Rodrigues Ferreira, Maria da Conceição Antônio de Souza, também pela ressurreição de Alexandre Rodrigues Cordeiro, Ana Elisa Silva Souza, Arthur Pereira de Souza, Aprígia Gonçalves de Souza, Carmino Barbosa, Cleison Ferreira da Silva, Nacilo Ferreira da Silva, também pela ressurreição de Joana Pereira da Silva, Cristiano Mendes Vieira, Rejane Mendes de Souza, Valdenice de Jesus, Maria da Anunciação dos Reis, João Ramos de Souza, Adelino Pereira dos Ramos, Rubeino Pereira de Souza, Maria José Pereira de Souza, Elvira Francisca de Almeida, João Batista Pereira de Souza, Maria de Jesus Pereira. Também rezaremos pela alma de Lúcia Aparecida dos Santos Freire, completando duas semanas de falecimento. Também pela ressurreição de Maria da Conceição Santana de Souza, João Gonçalves de Souza e Ivo Gonçalves de Souza. Também ação de graças pela recuperação da saúde de Rubens Ferreira da Silva e Ferreira. E ação de graças também pela saúde de Alex Barrageiro. Hoje, 18 de janeiro, estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum. No segmento de Jesus, o Pai conta com que levemos sua salvação até os confins da terra. Iniciemos nossa celebração cantando. Chamastes para caminhar na vida contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltará. E puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Se quiser, fica à vontade. Amados irmãos, boa noite. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria nossa estarmos unidos mais uma vez na casa de Deus. Hoje, um ano especial, celebrando esse segundo domingo do tempo comum. Apresentemos diante do altar de Deus os motivos, as razões pelas quais nós viemos celebrar. Apresentemos nosso louvor, a nossa ação de graça, a nossa súplica a Deus e peçamos a Ele que nos ouça nesse dia favorável. Iniciemos essa celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus, nosso Pai, e do seu Filho Jesus Cristo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos reunidos no amor de Cristo para perdão e misericórdia. Diante da sua presença, imploremos a Ele o perdão, a misericórdia de todos os nossos pecados. Pelos pecados, erros passados, obra de amor, deu nutrição oprimido,
graça eterna, pelos pecados, erros passados, falta de amor, pela aflição oprimido, Senhor meu amigo, vem graça eterna. Senhor, piedade, vem de piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, vem de piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Deus eterno, todo-poderoso, que é rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Na alegria de sermos perdoados, elevemos a Deus o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, nós quem tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós. Nós quem tiras o pecado do mundo, acolhe as nossas súplicas. Vós quem estás à direita do Pai, tem piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus, na glória de Deus, na glória de Deus, na glória de Deus. Convido você a apresentar diante do altar de Deus as preces, as súplicas do seu coração, implorando a Deus de bondade que nos ouça nesse dia. Deus é velho e todo-poderoso e governa no céu e na terra. Escutai de forma clemente as súplicas do vosso povo e dai no nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Eis que venho, sobre mim está escrito no livro. Com prazer faço a vossa vontade. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor me diz: Tu és o meu servo Israel, em quem
E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para Ele e faça Israel unir-se a Ele. Aos olhos do Senhor, essa é a minha glória. Disse ele, não bastas seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até aos confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu disse, esse veio o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse, esse veio o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse, esse veio o Senhor, com prazer na sua vossa vontade. Esperando, esperei no Senhor, inclinando-se, ouviu meu clamor. Canto novo ele trouxe em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Eu disse, esse veio o Senhor, com prazer pra sua vossa vontade. Sacrifício e ovação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Eu disse, esse veio o Senhor, com prazer pra sua vossa vontade. Então eu vos disse, esse veio, sobre mim está escrito no livro. Com prazer faço a vossa vontade. Guarda em meu coração vossa lei. Eu disse, esse veio o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Com as normas de vossa justiça, anunciei numa grande assembleia. Vossa bênção fecheis os meus lábios. Vossa bênção fecheis os seus lábios. Eu disse, esse veio o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse, esse veio o Senhor,
com prazer faço a vossa vontade. Início da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Sosthenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos os que, em qualquer lugar, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, para vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus próximo dele, aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É dele que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, que passou à minha frente, estava antes de mim, existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas eu vim para batizar com a água. Foi para que ele fosse manifestado ao povo. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito de Deus descer como uma pomba do céu e de fato permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me mandou para batizar com a água me disse: aquele sobre quem vedes o próprio Espírito Santo descer e permanecer, este é quem batiza com o próprio Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Queremos se assentando. Amados irmãos e irmãs, povo querido de Deus, que alegria nossa estarmos unidos na casa de Deus mais uma vez, para meditarmos a sua palavra. Deixemos que esta mesma palavra toque profundamente a nossa própria vida. Alguns domingos já nós temos visto sempre essa temática acerca do batismo, perpassando diante da própria liturgia. E no domingo passado nós celebrávamos o batismo do Senhor, e hoje mais uma vez a liturgia ela retoma para nós essa temática do próprio batismo. E o que a igreja quer com isso, afinal? A igreja quer que nós possamos lançar o olhar para o batismo, tal na sua essência, mas também que nós possamos analisar a nossa própria vida enquanto cristãos que receberam o próprio batismo. Então o batismo nos compromete e nos ajuda a alcançarmos o reino dos céus. O que o batismo nos dá? O batismo nos dá o dom da fé, e essa fé haverá de nos dar a vida eterna. Hoje, nesse dia, nós recebemos João mais uma vez retomar essa temática do batismo, dizendo que aquele batismo que ele realizava ele era meramente um símbolo simbólico,
Mas o batismo que Jesus ele concede era um batismo ainda mais profundo, pois Jesus batiza com o próprio Espírito Santo. Desde o ano passado, eu tenho feito uma catequese com as pessoas acerca das razões pelas quais a Igreja Católica ela batiza. Mas, de modo especial, algumas diferenças que nós possuímos dentro da sistemática do Santo Batismo. Vocês bem conhecem, nós sabemos que a Igreja Católica ela tem uma certa diferença em relação a outras igrejas cristãs. Enquanto a Igreja Católica batiza todas as criaturas, conforme está lá em Marcos 15:15, há algumas igrejas cristãs que não batizam algumas criaturas, como se o Evangelho fosse traduzido, quase uma exclusão, uma acepção de algumas pessoas. E a temática que mais se toca hoje em dia, que às vezes é para atacar a nossa fé cristã católica, ela resulta a partir de uma pergunta. E vocês que têm parentes evangélicos, eu que tenho parentes evangélicos protestantes, talvez nós já em alguma fase podemos deparar com essa pergunta. E a pergunta é esta: onde está na Bíblia que tem que batizar crianças? E esta é uma pergunta fundamental, é uma pergunta que nos provoca, é uma pergunta que nos tira do comodismo. E nós, como está lá escrito em 1 Pedro, deveríamos então nos levantar e dar razões de nossa própria fé, da maneira pela qual a Igreja Católica enxerga o Santo Batismo. Então a pergunta é esta: onde está na Bíblia que tem que se batizar crianças? Nós estamos quase obrigados a dizer, de fato, não está de forma explícita na Bíblia o batismo infantil. Só que eu convido vocês a sempre que ouvirem essa pergunta, a retribuírem também com outra pergunta. Pergunte então a essa pessoa: mas e onde está na Bíblia que não se pode batizar as crianças? Então nós temos um impasse aqui. Nem está escrito que se deve batizar as crianças, e nem está escrito que não se deve batizar as crianças. Mas, como se diz em nossa religião, para quem bem entende, meia palavra basta, um pingo é letra. Lá em Mateus 15:15, quando Jesus enviou aqueles apóstolos para o mundo, Jesus então dá o seguinte conselho: ide pelo mundo inteiro e batizai todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não for batizado já está condenado. Então veja só a força dessa palavra. Jesus então ele traz o batismo como uma condição necessária para entrarmos na vida eterna. Então, ou seja, aqueles que não possuem o batismo, eles não podem entrar na própria vida eterna. Então, quando nós lançamos nosso olhar para essa realidade, nós precisamos também dar razões de nossa própria fé. Eu costumo brincar que se nós católicos estamos fazendo errado, batizando crianças, problema de Jesus que não explicou direito. Ele tinha que ter falado, ide batizar em adultos, ou ide batizar em algumas criaturas. Mas não, ele mandou batizar todas as criaturas, e qualquer pirralho que passa perto da gente dúvida que joga água na cabeça dele, porque o batismo é para todas as crianças, realmente, é para todas as criaturas. Só que existem algumas razões pelas quais pela qual a Igreja Católica ela concede o batismo infantil, também às próprias crianças. Um dia, numa discussão com uma tia minha evangélica, ela disse: olha, crianças não devem ser batizadas, porque elas não possuem pecado, pelo menos um pecado moral ou não, mas aquele pecado na sua origem, elas possuem. E eu falei: bom, se o fato de uma criança não poder ser batizada porque ela não possui pecados, então nós devemos excluir essa questão de que Jesus recebeu o batismo. E aí, como fica essa questão? Tinha Jesus pecado? Obviamente não. Mas quando nós então aprofundamos na própria Escritura, na Palavra de Deus, nós deparamos então com algumas realidades muito próprias ali da própria Bíblia. Primeiro que, quando aquela igreja nascente estava se convertendo da fé judaica para a fé cristã, havia alguma disputa entre os cristãos, uma disputa entre eles, para saber se eles teriam que continuar observando ou não aqueles preceitos da antiga lei, ou seja, da antiga fé que eles possuíam. Então aqueles apóstolos se reúnem todo o conselho, porque havia uma parte da igreja cristã que observava alguns preceitos como a carne, o sábado e até essa consagração judaica. Que consagração é esta? Circuncisão. Por que era isso? Era uma consagração que os judeus
faziam as crianças quando elas tinham 8 dias de vida. Então um dia Pedro e Paulo começam a discutir para saber se deve ou não continuar observando essa consagração, circuncisão. E Pedro e Paulo então reúnem com todo aquele colégio dos apóstolos, aqueles 11 discípulos, e eles então chegam à seguinte conclusão: nós não devemos mais observar essa consagração que é própria das crianças do povo judaico, circuncisão, porque o batismo substituiu a circuncisão. Veja bem, se substituiu, e essa consagração judaica era feita com crianças, então é porque o batismo também pode ser dado às crianças. Só que nós vamos ainda mais ali na própria, nessa palavra. Nós também percebemos que lá em Marcos 15, Jesus então ele estabelece uma condição para entrar no reino dos céus. E qual é a condição? Ser batizado. Quem não é batizado não pode entrar nos céus. Só que em Mateus 14 nós percebemos um outro relato. Algumas crianças querem aproximar de Jesus, os apóstolos tentam impedir essas crianças, e Jesus então diz: deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Bom, se as crianças não podem ser batizadas, e se o batismo é a condição necessária para entrar nos céus, por que então Jesus disse que o reino dos céus era das crianças? Porque se o batismo é essa condição para entrar no reino dos céus, e os protestantes sabiam que não podemos batizar crianças, Jesus teria então falado algo errado, se equivocado, ao dizer que o reino dos céus é das criancinhas. Porque na verdade, segundo a lógica protestante, não o é. Porque o batismo é esta condição que nos abre as portas para entrar no reino dos céus. Nós sempre percebemos na fé judaica, e isso desde o Antigo Testamento, que sempre que uma mulher não podia ter um filho, ela chorava muito. E por que ela chorava? Não era simplesmente que ela não podia ter um filho. Era porque não poder ter um filho significava jamais poder ter uma família. Porque na cultura judaica não era família um marido e uma mulher. Não. Família era pai, mãe e necessariamente filhos. Aquela estrutura familiar onde não se possuía filhos não era considerado família. Então perceba bem, sempre que a Bíblia traz a palavra família, ela está querendo dizer pai, mãe, crianças. Em Atos, então, nós recebemos inúmeros relatos em que Pedro e Paulo entram na casa de algumas pessoas e diz ali aqueles relatos, e batizou toda a família que lá estava. Então é quase que impossível, é muito improvável que Pedro e Paulo entrem em uma casa e lá não exista crianças. Primeiro, porque os judeus eles tinham famílias muito grandes, numerosas, então era pouco provável que eles entrassem em casa e não houvesse crianças ali. E depois que você geralmente saia de casa muito novo, então quando você completava 12, 13 anos, você já era tido como um adulto e você tinha que sair de casa. Então quando a Bíblia coloca que Pedro e Paulo entrou em uma casa, batizou toda a família que lá estava, então possivelmente havia ali crianças também. Só que agora passando nessa dimensão bíblica, nós vamos agora para o relato da própria tradição da igreja. Então o que nós temos hoje em dia? São protestantes modernos, cristãos atuais, separados na fé, que dizem a nós que nós não podemos batizar as crianças. Só que nós temos um probleminha aí, porque nós temos alguns cristãos da era primitiva que vai escrever para nós em alguns documentos históricos, aqueles documentos dos pais da igreja, sobre o batismo infantil. E aqui nós podemos ir então, Santo Hipólito, Justino Mártir e inúmeros outros, todos santos do século I. Justino Mártir, um santo que é do século I, do ano 60, e antes de dizer o que ele escreve, eu quero dizer quem foi esse homem. Justino Mártir conheceu São Paulo pessoalmente. Justino Mártir foi quem sucedeu Pedro na igreja da Síria, Antioquia, e o Justino Mártir foi aquele discípulo do apóstolo São João. Então vejamos bem, talvez algo de útil esses apóstolos ensinaram para o Justino Mártir. E é Justino Mártir que no século I escreve para nós assim: quando se for batizar os cristãos, escolha a margem de um rio, que se faça uma fila, e à frente dessa fila coloque primeiro as crianças,
Batizem primeiro as crianças e depois as pessoas crescidas, ou seja, cada um de nós, adultos. Gente, estamos escrito datado do ano 60, século I. Então nós percebemos que a nossa fé cristã, ela descende daquela era dos próprios apóstolos, né? Apostólica. Então nós percebemos que a nossa fé cristã, ela vem desde lá. Então o que a Igreja Católica faz hoje não é nenhuma coisa inventada, uma invenção não. Nós herdamos isso dos próprios apóstolos. Então há pessoas que elas querem que a Bíblia, ela descreva de forma muito clara, mas não há nenhuma necessidade disso. Primeiro porque quando foi se escrever a Bíblia, a escrita ela era muito cara, então tinha que gastar pouco nas palavras. Depois porque São João, esse evangelho que nós vemos hoje de João 25, versículo 20, João finaliza aquela palavra dele dizendo assim, o evangelho dele dizendo assim: nem tudo o que aconteceu está contido nesse livro, porque se nós tivéssemos que escrever, renderia milhares e milhares e milhares de livros e não se conteria no próprio mundo. Então há algumas pessoas que elas querem que tudo esteja na Bíblia de forma bem explícita. Há pessoas que gostariam que Jesus pudesse dizer assim: ide batizai adultos, jovens, adolescentes, crianças, bebês. E na verdade não. Uma palavra basta: batizai todas as criaturas. Então nós sabemos que nós possamos lançar o olhar para a nossa doutrina e compreender que nós temos a razão. Nós temos a herança daqueles discípulos apóstolos que puderam guardar com toda certeza a nossa própria fé. E o que nós percebemos hoje a partir disso? É muitas pessoas que são como que persuadidas, iludidas com um sujeito que costuma citar muito Bíblia para nós. E aqui está um problema. O católico é preguiçoso para ler Bíblia. Acredita em qualquer falácia que citar, em qualquer versículo fora do contexto. Então muitas vezes nós estamos em nossa casa lá, chega alguém, cita a Bíblia, nós ficamos impressionados com essa pessoa, saímos de nossa fé e vamos para uma outra igreja. Eu costumo pensar que nós não devemos ficar muito impressionados se quem cita a Bíblia não, tá bem? Porque até o demônio fez isso com Jesus. Conduziu Jesus ao deserto e começava a citar a Bíblia, tentando de fato convencer Jesus a fazer coisas errôneas, né? E está escrito: se você pular dessa montanha, os anjos virão ao teu socorro. E Jesus dizia: opa, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E o que nós percebemos hoje? São pessoas hoje em dia que usam a Bíblia como um instrumento para tentar nos convencer das coisas mais absurdas possíveis. E aqui eu quero citar de forma bem clara, nominal, uma seita delas, Testemunha de Jeová. E por que eu vou falar disso? Porque primeiro o Evangelho de hoje, João está dizendo claramente que Jesus é o Filho de Deus. E segundo, porque esta seita, a Igreja Testemunha de Jeová, ela nega que Jesus é o próprio Deus. Então, para quem é Testemunha de Jeová, Jesus é um cara brilhante, é um homem especial, inspirado, é um profeta, menos Deus. E gente, por incrível que pareça, com todos os textos bíblicos lá, dizendo sobre a própria natureza divina de Jesus, há quem consiga usar a Bíblia para dizer que Jesus não é Deus. E isso aconteceu na minha própria história. Quando eu entrei no seminário, estava no primeiro ano do seminário, estudando lá no seminário, filosofia, e no primeiro semestre, já finalizando o semestre, minha mãe me ligou. Falou assim: olha, está vindo um pessoal aqui em casa, de chapéu, com a Bíblia, e eles começam a pregar e me convencer a ir para a igreja deles. Inclusive eles me disseram até que Jesus não é Deus, não. E eu achei isso um tanto estranho, não tinha tido contato ainda com essa doutrina. Eu então falei: mãe, pode deixar, quando eu chegar eu quero conversar pessoalmente com eles. Entrei de férias, fui para minha casa, e como todo domingo eles passaram lá, ofereceram um estudo bíblico, aceitei esse estudo, sentei numa mesa com eles e começamos o estudo. Durou 2 horas o estudo, foi um martírio que eu já passei nessa vida, porque é muita heresia, é muita asneira, é muita coisa ruim que a doutrina desse pessoal possui. Então fizemos esse estudo bíblico ali. Ao final do estudo, eis que a senhora me pergunta: e aí, você gostou do estudo? Falei: não gostei.
Ela já regalou um ouro para mim. Falou, mas por quê? Falei, olha, porque eu conheço bem a sua fé e eu sei que vocês negam que Jesus é Deus. E eles tentaram então me persuadir dessa ideia. Eu falei, olha, vocês já falaram por 2 horas, deixe que eu fale 5 minutos. E ela aceitou que eu pudesse falar 5 minutos. Pedi que ela pudesse abrir a Bíblia dela naquele prólogo de São João. João 1. Pedi que pudesse ler para mim. Ela abriu e começou a ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Começou a gaguejar, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Aí eu perguntei, mas quem é esse Verbo que se fez carne? Quem é essa divindade, afinal, que se fez homem? Eles responderam, Jesus. Eu digo, está claro aí. Além de o Verbo estar com Deus, ele também era Deus. Mas vamos adiante. Abre lá em João 3, 15, 16. Eles abriram em João 3, começaram a ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Falei, opa, vamos lá. Veja só, está dizendo aqui que Jesus é Filho unigênito de Deus. Bom, eu acho que filho de peixe, peixe não é. Se ele é Filho de Deus unigênito, e aqui nós não poderíamos dizer que é filho como nós somos filhos, então isso quer dizer que Jesus tem a mesma natureza do próprio Deus. E consequentemente ele também é Deus. Depois pedi ela para abrir em Marcos, aquele relato de São Tomé, quando Jesus aparece vivo, ressuscitado diante de Tomé. Pedi que ela pudesse ler as palavras de São Tomé ao tocar na chaga de Jesus. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Porém, não veja que curioso. Será que Tomé está dizendo alguma besteira ao chamar Jesus de Deus? Nós não paramos por aí. Abre na primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 20. E ela começou a ler, e aqui, gente, está a palavra fundamental. E leu aquela mulher. Nós estamos, na verdade, quando estamos no seu Filho Jesus. E Jesus é o verdadeiro Deus. Pronto. Não há nada mais para ser conversado. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes tem chegado até nós falsas doutrinas que citam Bíblia fora do contexto. Nós esquecemos de ler outros relatos e ficamos somente naquela narração, a narrativa muito própria daqueles que muitas vezes querem confrontar a nossa própria fé cristã. Então deveríamos ter mais um senso crítico para percebermos que a nossa fé, ela também possui as suas razões próprias. E São Pedro diz, devemos estar sempre prontos a dar a razão de nossa fé a quem nos pedir. Hoje São João, ele é bem usado nesse Evangelho. Ele aponta para Jesus e diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De que modo Jesus ele é esse Cordeiro que retira o pecado do mundo? E por que João ele afirma esta coisa em relação ao próprio Jesus? Primeiro porque ali João está fazendo uma profissão de fé, que Jesus é Deus, e depois está afirmando que a nossa esperança de sermos libertos do pecado, ela consiste somente em Jesus. Na tradição judaica havia uma festa que era bem conhecida, a festa do perdão, Yom Kippur, em que eles tomavam um cordeiro, eles sangravam esse cordeiro, soltavam no deserto, e esse cordeiro era como se ele levasse o pecado para o deserto, o pecado do povo. Então, quando João está apontando para Jesus e dizendo que ele é o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo, ele está como que dizendo que Jesus será aquele homem de sacrifício que haverá de redimir a nossa própria alma. Está dizendo que Jesus não é somente um cara especial, um homem brilhante, inspirado, um profeta a mais, mas pelo contrário, Jesus é aquela promessa que o Antigo Testamento sempre apontou para ele. Então, esse primeiro modo pelo qual Jesus retira o pecado do mundo é pela sua redenção na cruz. Então, a nossa alma, dizia Santo Agostinho, ela vale um alto preço, porque ela vale o sangue de um Deus. E acrescentava Agostinho, por isso não deixe que o demônio ele leve a sua alma. Então, há pessoas que fazem pouco caso da sua alma. Há pessoas que fazem pouco caso daquele batismo que receberam um dia. E nós somos convidados hoje a lançar o olhar para o nosso batismo. Quantos de nós estamos de fato vendo o nosso batismo
como nós deveríamos viver, e talvez poucos de nós. Há muitas pessoas que fazem questão de trazer os seus filhos na igreja para receber o santo batismo, mas não faz tanta questão assim de educá-los na fé, mas não faz tanta questão assim de viver na fé cristã. E isso está errado. Nós não deveríamos dar os nossos filhos para receber o batismo como que quem achasse que o batismo é uma mágica. Há pessoas que batizam o filho para deixar de ser atentado. Há gente que batiza o filho para deixar de ficar doente. E o batismo não é para isso. O batismo primeiro é para retirar de nós o pecado na sua origem. O batismo é também para que nós possamos nos comprometer com a igreja. E o padre sempre nos pergunta naquele ritual, né? Vocês querem que o filho de vocês seja batizado na fé da igreja que vocês acabaram de professar? E nós dizemos, eu quero. Só que existe um probleminha aí. A nossa igreja está cheia de pessoas que, apesar de serem católicas, não concordam tanto com a igreja assim não. Principalmente no que tange ao batismo. A pastoral do batismo, não me deixa mentir, sofre muito com isso. Com pessoas cristãs católicas e querem dar qualquer sujeito, qualquer pessoa, para ser o padrinho dos filhos dele. Eu já recebi ligação de pessoas aqui na ponte me perguntando se alguém evangélico poderia ser padrinho do filho deles. Eu disse, bom, a missão de um padrinho é educar o seu filho na fé católica, é ensiná-lo a rezar, a frequentar a missa, a rezar o texto, a ler a palavra. Se você acha que ele vai fazer isso pelo seu filho, pois bem, deixe que seja batizado. Mas se não, que não. Então nós percebemos que há pessoas assim, às vezes até confrontam a igreja. Naquela secretaria, já vi muitas pessoas chegarem lá e reclamar da igreja, dizendo, é por isso que a igreja perde tantos fiéis, olha as regras que a igreja possui, olha como ela é rígida, olha só como ela trata as pessoas que querem receber os sacramentos. E eu fico percebendo nos ritos de batismo, nós falamos assim com as pessoas, a graça de nosso Senhor Deus Cristo, o amor do Pai, a própria comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E adivinhe, o povo não sabe responder. E por que não sabe responder? Não participam da missa. Não são pessoas de nossa comunidade cristã. São simples pagãos batizados que vêm à igreja entregar os seus filhos como que num ritual mágico para que ele seja curado de uma doença, uma tentação, sei lá o que. As pessoas querem o batismo. E está errado isso. Muitas vezes nesse batismo também nós professamos o credo, a salve rainha e adivinha. Os padrinhos não sabem rezar a salve rainha, não sabem rezar o credo. E são a estas pessoas que nós temos confiado os nossos filhos. E esperamos que eles sejam católicos, e esperamos que eles sejam cristãos, a partir do exemplo de pessoas que sequer dão testemunho da fé cristã. Então deveríamos viver bem o nosso batismo. Padre Antônio Vieira dizia que antigamente batizava-se os convertidos. Hoje não. Nós precisamos converter os batizados. Em batismo muitas vezes eu preciso gastar um tempo dizendo para as pessoas, gente, vocês têm que vir à missa, vocês têm que confessar, vocês têm que comungar. Para pessoas que na sua teoria já deveriam fazer tudo isso. Então precisamos sim deixar com que esse batismo ele possa comprometer a nossa própria vida. Não podemos de forma alguma discordar daquilo que é a doutrina cristã. Dizer para vocês, as pessoas que muitas vezes vão à secretaria e quando a igreja dá um não, diz, olha, é por isso que eu não gosto da igreja. Só que essa pessoa quando vem à celebração reza no credo, creio na igreja católica. Mas basta a igreja dizer um não, que já está dizendo, não concordo com isso. E há muitas pessoas assim, sou católico, mas, sou católico, porém, sou católico, todavia. Então, que tipo de catolicismo é esse que nós dizemos possuir? Que orgulho é esse que nós temos, que achamos que vamos ser salvos, sem precisar da própria igreja? E acerca do batismo, então, nós precisamos lançar o olhar, e eu sempre prego sobre essa realidade, para uma mácula em nossa igreja, uma doença espiritual chamada ateísmo prático. E talvez muitas pessoas aqui agora estão nesta realidade também. O que é o ateísmo prático? Um ateu nós bem sabemos o que é,
é alguém que não crê em Deus, mas o ateísmo prático são aquelas pessoas de nossa casa, de nossa família, ou nós mesmos, que até acreditamos em Deus, que até amamos, e aqui eu quero colocar muitas aspas, amamos a Deus, que até temos fé em Jesus, que até dissemos que nós somos católicos cristãos, mas vemos como se Deus não existisse. Há muitas pessoas assim. Há pessoas que acham que serão salvas pela simples fé que possuem em nosso Senhor Jesus Cristo. Há pessoas que acham que serão salvas sem fazerem nada pela sua salvação. E Jesus não engana ninguém. Quando os apóstolos perguntaram a ele, ele disse: esforçai-vos, porque muitos tentarão e não conseguirão. Mas nós temos uma outra dimensão, ainda mais, que são aqueles católicos, e aqui eu quero voltar para o Evangelho, que até vivem os sacramentos, que até vêm à igreja, mas vivem os sacramentos de uma maneira parcial. E de quem eu estou falando isso, né, afinal? De muitas pessoas. Eu digo constantemente que a nossa paróquia está doente espiritualmente, por uma razão: as pessoas não acompanham a fila da confissão, as pessoas não se confessam. Lembro quando eu cheguei aqui na ponte, fiquei 4 meses, tive que reunir com os ministros da Eucaristia e perguntar a eles: quando que vocês se confessam? Porque eu estou aqui há 4 meses e eu não vi vocês se confessarem. Então disse: eu estou mentindo? Se eu estou mentindo, alguém levanta e fala: está mentindo. E eu me confesso. E pasmem, ninguém contrariou o que eu estava dizendo. Por quê? Ninguém se confessava há pelo menos 4 meses em que eu estava aqui. Só que nós temos um fenômeno, né, na fonte. Eu gosto muito de descrever esse fenômeno. É o fenômeno das filas de confissões muito curtas e a fila de comunhão muito longa. 2 hipóteses: ou vocês são santos, glória a Deus, aleluia, que bom, amém, pode ir para o céu. Ou segunda hipótese: vocês perderam a noção do pecado e não sabem o que estão fazendo. Eu acredito mais na segunda hipótese. E por que eu tenho pregado tanto isso? Eu acredito que eu vou pregar até o dia que eu for embora. Vou ser igual um rádio velho repetindo. Enquanto eu perceber que as filas de confissão estão curtas, eu continuarei pregando, porque há muitas pessoas em comum e poucas que se confessam. Catecismo da Igreja Católica, número 1415. A condição necessária para aproximarmos da Sagrada Comunhão é o estado de graças. Gente, quando nós não nos confessamos, mas comungamos sempre, aquela comunhão se torna para nós, ao invés de um remédio, um veneno para a nossa alma. E por quê? Porque São Paulo diz: ao aproximar-se da comunhão, tomem cuidado, analise a sua consciência, para que saibais, para que não possais comungar a sua própria condenação, ao invés da sua salvação. Então é São Paulo que nos exorta a seguir dessa realidade. Então esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não tirou somente na cruz não, tá bom? Ele continua a tirar o pecado naquela confissão, no confessionário. Gente, nós não somos inéditos, nem mesmo para pecar, originais, nem mesmo para pecar. Quando você tem medo de confessar ao Padre porque acha que seu pecado é escandaloso demais, pode ficar tranquilo, nada que ele não tenha ouvido. Pode ficar tranquilo, nada que não seja mais grave do que a de outros também. Então nós deveríamos então tomar a consciência disso. Né? O demônio tem uma estratégia muito convincente, né? Para nos retirar da confissão. Quando nós vamos pecar, ele faz a gente ter uma cara de tacho. A gente não tem vergonha nenhuma. Vamos lá e pecamos. E na hora de confessar, ele devolve toda a vergonha para nós. Só que nós temos que vencer esta vergonha, esse medo de confissão, com uma mentalidade. Eu devo saber que eu não tenho o dia de amanhã. Você deve saber que você não tem mês que vem. Você não tem ano que vem. Há muitas pessoas que morrem e você pode ser o próximo. E se você morre sem confissão, o catecismo diz, é condenação para a sua própria alma. Então a nossa alma ela vale um alto preço e nós precisamos de fato poder zelar dessa morada interna que nós temos, interior. Eu sempre faço as pessoas pensarem e refletir acerca de uma realidade da vida do Papa João Paulo II.
Aquele secretário pessoal do Papa, quando ele faleceu, confidenciou às pessoas que certa vez o Papa João Paulo II confessou em um mês 28 vezes. Em um mês, tá bem? E é santo. E foi Papa. Eu acredito que eu e você não somos mais santos do que ele, não. Para corrermos a confissão somente de ano em ano, ou somente uma vez na vida e outra na morte. Um dia aconteceu alguém aqui sobre a confissão, em uma das pastorais, alguém levantou a mão e falou: não, mas eu confesso na Lapa. Eu disse: mas quantas vezes você vai à Lapa? Uma vez ao ano. Nossa, então você está na 7ª morada. Pega somente uma vez ao ano. E na verdade não. Com que frequência nós devemos procurar a confissão? Com a seguinte frequência: se você pega gravemente toda semana, é toda semana. Se você pega gravemente todo mês, então é todo mês. E assim por diante. Mas há muitas pessoas que, e eu quero finalizar com isso, que não procuram a confissão por um motivo: elas não se consideram pecadoras. Gente, por incrível que pareça, há pessoas assim dentro da própria igreja. E Agostinho dizia que o maior mal do século é a perda de noção do pecado. E por que essa realidade? Há muitas pessoas que dizem assim para a gente: olha, dá uma direção espiritual, há uma conversa. Olha, eu acho que eu vou para o céu, porque eu não roubo, não mato, não traio meu marido, minha esposa, não uso droga, então tá ok, né? Eu vou para o céu. Coitado, inocente, não sabe de nada, nunca fez o exame de consciência na vida. E um dia eu passei uma experiência com o ministro da Eucaristia na minha cidade, o Bahia. Preparei os ministros, quando estava prestes a essa investidura, fui fazer o exame de consciência com eles. Passei dando uma folha de chamex para cada um, só que eu percebi que uma senhora que estava ali na frente cochichou com a outra e falou: será que ele acha mesmo que a gente tem esse tanto de pecado para dar essa folha desse tamanho? Guardei isso comigo. Começamos o exame de consciência a partir dos 10 mandamentos. Inclusive, quem quiser pode me pedir que eu te envio. A partir dos 10 mandamentos começamos o exame de consciência. Aquela mulher foi anotando uma folha inteira. Virou a folha, anotou outra folha inteira. Levantou o dedinho com uma muito tímida, envergonhada, e me disse: ei, me dá mais uma folha? E falei: o que? Mais uma folha? Toma aqui. Então veja bem, nós não nos consideramos tão pecadores assim até fazermos um bom exame de consciência. Aí sim você vai perceber que é necessário a confissão. Aí sim você vai perceber que é necessário acorrer sempre ao perdão de Deus que o sacerdote nos dá realmente. Jesus, quando impôs esse sacramento, disse: a quem vocês confessarem os pecados, eles serão perdoados, e a quem não confessarem, eles serão retidos. Jesus não falou assim: quando você pecar, ajoelha aos pés da cama e confessa. Não, nós temos que confessar os pecados a alguém, e esse alguém é o sacerdote. Propósito desse dia: eu quero que vocês não deixem os nossos padres em paz. Procurem confissão, vão à secretaria, exijam deles, porque é direito de vocês. Não existe dia, não existe horário, não existe lugar marcado para a confissão. Então, ao serem padre, eu quero pedir a vocês: não me deixem em paz. Não terá horário para a confissão, não terá lugar para a confissão. Vocês poderão confessar-se na hora em que bem quiserdes, porque o perdão de Deus é Ele que concede. O Padre não é para si mesmo, Ele é para o outro, Ele é para vocês, Ele é para nos conduzir ao reino dos céus. Então que Deus nos ajude hoje a compreendermos isso. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nós precisamos amá-lo com aquele amor verdadeiro que Ele merece. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Fiquemos de pé e professemos juntos a nossa fé cantando. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, um só Senhor.
Fazei da Igreja vossa missionária a levar a vossa salvação aos confins da terra. Rezemos. Fazei de nós vossos filhos e filhas. Dai-nos oferecer o culto que mais nos agrada, nossa obediência, disponibilidade aos vossos planos. Rezemos. Fazei de nós vossos filhos e filhas. Dai-nos, guiados pelo Espírito, ser vossa divina força, que tire e vença o pecado do mundo. Rezemos. Fazei de nós vossos filhos e filhas. Rezemos por todas as almas do Papa esclarecido, de modo especial esse nosso irmão Maxwell Pereira da Silva, implorando a Deus a sua graça e misericórdia sobre a sua alma, que o acolha no paraíso celeste, e dizemos ao Senhor: Fazei de nós vossos filhos e filhas. Ouvi, ó Pai de bondade, as preces que nós apresentamos hoje, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, cantemos o canto das oferendas. Liturgia Eucarística. Na Eucaristia, passamos um socorro com o Filho, que nos oferece a divina filiação adotiva. Façamos nossa oferta. Vem, Senhor, oferecer esse vinho e esse pão. Tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração, vejo agora em teu altar. Eu sou de amor. Eu também te consagrar toda a minha vida, Senhor. E quando esse pão for levantado, e junto com o rio consagrado, também as minhas mãos a te levantarei, entoarei louvores ao meu Deus. E quando esse pão for levantado, e junto com o rio consagrado, também as minhas mãos a te levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. Preparemos para receber Jesus Cristo, vive presente
presente na Santíssima Eucaristia entre nós, possamos adorar a Ele que está presente nestas espécies eucarísticas, pedindo sempre a sua paz, a sua graça sobre as nossas vidas. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Divino Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Divino Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Divino Sacramento. Na presença do Senhor Jesus, vamos elevar a nossa oração, agradecendo pelo privilégio e pela oportunidade desse encontro. Louvemos e adoremos a Jesus, que tantas graças tem reservadas para a nossa vida. Louvemos a Ele que nos ama mesmo quando nós não somos merecedores. Agradecemos a Ele, desçamos sobre nós a sua graça e misericórdia. Meu Jesus, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de estar na tua presença. Eu te louvo e te agradeço pelo teu cuidado, por estar sempre comigo, mesmo quando eu não mereço. Meu Jesus, obrigado pela Santíssima Eucaristia. Obrigado por esse encontro. Obrigado por estar aqui. Eu não sei como o seu coração chegou até aqui nesta igreja, mas Jesus, Ele certamente sabe. Ele quer te conceder hoje, nesse dia, a sua misericórdia, o seu consolo, a sua paz. Confia aos cuidados de Jesus a sua vida inteira. Confia a Ele naquilo que você tem se preocupado, se angustiado. Confia a Ele os seus projetos, os seus sonhos, a sua família. Entregue a Jesus a sua vida. O dom mais precioso que nós podemos oferecer agora é o nosso próprio coração. Por isso, Jesus, nós te entregamos o nosso coração. Nós te entregamos a nossa vida. Nós te pedimos que a vossa graça e a vossa paz possa sempre repousar em nós. Obrigado, Jesus, pelo teu cuidado. Obrigado pela Eucaristia que nos alimenta, que nos dá vida, que nos faz perseverar. Obrigado por esta santa comunhão, Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores tem a todo momento. Graças e louvores tem a todo momento. Graças e louvores tem a todo momento. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. E pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegemos de todos os perigos, enquanto com a fé e esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé cai na vossa igreja. E dai-lhes pelo vosso desejo a paz da minha vossa unidade. Vós Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. A vida, a minha, em nome deste plano, não anda sozinho, quem vive em comunhão. A vida, a minha, em nome deste plano, não anda sozinho, quem vive em comunhão. Provai e vede como o Senhor é bom. Felizes que nele encontram o seu refúgio. Eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em meu lar,
mas inefável seleção. Que o corpo de Cristo os alimente e guarde para a vida eterna. Manhã. Irmãos e irmãs, João Batista nos apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao nos aproximarmos da Eucaristia, acolhamos com fé aquele que se entrega por nós e nos concede vida nova. Com coração confiante, aproximemo-nos da mesa do Senhor. Ao abrir meus olhos no altar, vi o cálice sagrado com o sangue de Jesus, e de dentro desse mesmo cálice subia majestosa Eucaristia. Em tua presença eu me sinto o mendigo sentado na mesa de um rei, e sem ter como pagar tamanha refeição. Só posso dar-te eterna gratidão. O cálice na rocha era meu desejo também era com ele ser. Ser o seu coração, meu Senhor, o mesmo sangue das veias, Senhor. A tua carne, Senhor, o teu sangue, meu sangue, Senhor, insano-me a ti, esquecer-me de mim, conceder que eu fique eternamente assim. Deixa Deus sonhar em ti, deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus que te ensinou. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus que te ensinou. Segue a lei, segue a lei. Segue a lei, segue a lei. Verás um caminho difícil demais, verás tempestades que te assustaram, mas quando o som é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometer, tenha paciência e saiba esperar, o melhor de Deus virá. Segue a lei,
segue além, segue além. Deixa Deus sonhar em ti, deixa Deus sonhar em ti. E não tenhas medo, é Deus que te segura. Neste momento de ação de graças, agradecemos a Jesus por sua presença em nosso coração. Podemos aí, peçamos o seu perdão, a sua graça sobre nós. A você que não pôde comungar a Eucaristia, faça agora a sua comunhão espiritual. Um momento de maior privilégio na vida de alguém é quando essa pessoa recebe a Santíssima Eucaristia, porque Deus verdadeiramente está em seu coração. Quero que você nesse momento possa louvar a Ele, agradecendo pela bondade em que neste dia Ele veio te encontrar. A Eucaristia é para nós um mistério tão profundo. Ela deveria ser considerada a continuação e a ampliação da encarnação do Verbo, pois é Deus sempre conosco. A Eucaristia é um dom tão sublime que o Papa Pio X dizia que se os anjos pudessem nos invejariam porque nós podemos comungar. Que privilégio nosso, que graça nossa receber a Eucaristia. Por isso, aproveite esse momento. Louve a Jesus, fale com Ele da realidade do seu coração. Fale com Ele da sua própria vida. Fale com Ele das suas angústias, das suas dificuldades. Fale com Ele dos seus pecados, das suas fraquezas. Diga a Jesus o quanto você precisa dEle. Diz a Ele o quanto você hoje precisa da graça dEle. Meu Jesus, nós estamos aqui para te louvar. Estamos aqui para te agradecer, para te amar, Jesus. Sabemos que não te amamos ainda como nós deveríamos, mas nós estamos no caminho, Jesus. Nós queremos te amar. Queremos que a nossa vida seja para nós esse cântico de louvor. Queremos que todas as nossas atitudes elas possam falar de vós. Assim como na primeira leitura Jesus dizia que nós seremos luz e salvação para todas as pessoas. Faça que a nossa vida o seja. Faça que onde quer que nós estejamos, Jesus, sejamos um reflexo, um canal da vossa graça. Eu te louvo, Jesus, por esse privilégio. Eu te louvo porque nesse dia o Senhor veio me encontrar pela Eucaristia. Eu te agradeço porque o Senhor está verdadeiramente presente em meu coração. Eu já não desejo coisa alguma. Dizia São Felipe Neri: quem pede uma coisa que não seja o Cristo, não sabe o que pede. Quem busca uma coisa que não seja o Cristo, não sabe o que busca. Por isso, Jesus, nós só queremos a vós. Só desejamos a vossa graça e a vossa presença. Dai-nos a graça que o nosso coração não deseja outra coisa senão te amar, Jesus. Obrigado por esta comunhão. Eu te agradeço. Eu te louvo, Jesus, por esse sacramento. Eu te agradeço por minha fé, por esta igreja, por meus irmãos. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem me dado. Mas talvez até aqui eu não tenha percebido, Jesus. Eu não tenho te louvado. E por isso eu peço perdão. 3 palavras são necessárias te dizer, Jesus. Primeiro é perdão. Perdão por te deixar esperando. Perdão por não corresponder ao teu amor. A segunda palavra é obrigado. Obrigado por tua graça, por teu cuidado. Obrigado por teu amor. Obrigado pelos sacramentos. Obrigado por minha igreja. Obrigado, Jesus, pela tua providência. E a terceira palavra é ajude-me mais. Sem a tua graça, Jesus, eu não posso. Por isso eu conto com a tua ajuda. Eu conto, Jesus, com o teu cuidado. Eu conto com a tua providência. Para que eu possa dar passos em direção a vós. E
hoje eu só te peço uma coisa, que eu te amo hoje e cada vez mais. Obrigado, Jesus. Permanece comigo. Doce Jesus, fica comigo, pois contigo tudo é bom. Doce Jesus, fica comigo, pois contigo tudo é bom. Doce Jesus, fica comigo, pois contigo tudo é bom. Rezemos ao nosso anjo da guarda, para que nos livre de todos os perigos para o corpo e para a alma. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti confiou a piedade divina, sempre me leve, me guarde, me governe, me ilumine, hoje e sempre. Amém. Oremos. Infunde, Senhor, em nós o próprio Espírito do vosso amor e fazei que vivamos sempre unidos, pois que o Senhor saciou com o único pão dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queremos se assentar para os nossos amigos. Como vocês bem sabiam, o Padre Rodrigo ele estava de férias, mas ele já retornou das suas férias. Dá uma dica: na próxima quinta-feira tem confissão, tá bem? O senhor aqui nessa salinha, ela tem de 9 a meio-dia e de 2 às 5, na quinta e na sexta, de 9 a meio-dia e de 2 às 5. Não deixe ele em paz, pode incomodá-lo, pode fazer fila, porque ele está esperando vocês. Uma outra questão que eu gostaria de comunicar a vocês que no próximo dia 6 de fevereiro me tornarei padre, a ordenação minha como padre presbiteral. Então esse é o último dia que vocês me veem aqui na paróquia antes de me tornar padre. Então nessa semana eu vou entrar em retiro, farei uma semana de retiro e depois eu irei para a minha cidade para preparar todos os detalhes dessa ordenação. Nós temos uma caravana que vai sair daqui de nossa cidade para participar desse momento. Então, se você tem interesse de participar comigo, pode procurar a Aline ou o João da Pascom e estarem se inscrevendo para participar comigo deste momento. Nós iremos sair daqui às 5 da tarde e a celebração lá às 7 da noite. Então, a cidade é bem perto, depois de Brasília de Minas, uns 30 e poucos quilômetros de Brasília. Então, convido vocês a participarem comigo. Ficarei muito feliz se vocês puderem estar lá comigo, torcendo, rezando. E quero também contar com as orações de vocês. Em todo lugar que eu passo, eu digo às pessoas assim que antigamente as pessoas rezavam para que eu fosse padre, e pelo que tudo indica, eu vou ser sim, já tem data marcada pelo bispo, já é no mês que vem. Só que agora eu faço um outro pedido. Reza para que eu seja um padre santo. Porque padre está fácil demais, santo está mais difícil. Então conto com cada um de vocês pelas orações. Eu faço uma campanha. Uma Ave Maria todo dia é pouco demais. Né? E quando você esquecer, você reza duas, tá bem? Aproveito também rezando pelo Padre Rodrigo, pelo nosso Padre também, Oldaí. E nós continuamos contando com a própria oração de cada um de vocês. E são as orações que nos protegem, que nos fazem fiéis, que nos inspiram para continuar à frente do rebanho do povo de Deus. Além disso, a minha primeira missa aqui na paróquia será no dia 8, às 7 da noite, um dia como esse, no final de semana, domingo. E eu fiz um pedido à Santa Sé, ao Vaticano, para que as minhas primeiras 5 missas tivessem perdão plenário às pessoas, tivessem perdão plenário, indulgência plenária. Então, quando nós nos confessamos, o Padre nos perdoa da culpa eterna, mas existe uma culpa bem temporal que fica em nossa alma e nós vamos ter que pagar por essa pena em um lugar, o purgatório. E esse perdão plenário, a indulgência plenária, remove de nós até esta pena temporal que nós temos que pagar nesse purgatório. Então, aqueles que participarem desta missa irão obter essa indulgência plenária. Então, é no dia 8 de fevereiro, domingo, às 7 da noite. Então, conto com a ajuda de cada um de vocês, com a intercessão e também com a presença de vocês comigo aqui durante esse dia. Tem alguém fazendo um aniversário hoje, essa semana, esse mês, para que nós possamos rezar?
forrozeiro, qualquer aniversário pode vir, tá vendo? Casamento. Vamos ficar de pé e estender as nossas mãos para essas nossas irmãs, rezando para que o bom Deus possa abençá-las, conduzi-las nesse dia, e que a intenção de Maria seja sempre presente na vida delas, concedendo a elas hoje, nesse dia, as graças e bênçãos que vêm dos céus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Cantemos os parabéns. Peçamos então de Deus a sua bênção e a sua graça sobre as nossas vidas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que E desça sobre cada um de vós, sobre as vossas famílias, vossos sonhos e projetos. A bênção de um Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar.